Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Está no ar o Domínio da Guerra da Rádio Observador, sempre com o Major-General Arno Moreira. Olá, muito bom dia. Bom dia a todos. Não quero mais lembrar que também nos pode seguir com imagem através das nossas redes sociais. General, na semana passada falámos aqui da autorização de utilização dos ataques pela Ucrânia no interior do território russo e da resposta russa com uma nova estratégia de dissuasão nuclear acompanhada do lançamento do míssil Oreshnik. Esta semana a escalada passou para a retórica e a Federação Russa ameaçou o Ocidente por variadíssimas vezes sobre a possibilidade de utilização de armas nucleares. O que é que devemos esperar de todas estas ameaças? Esta foi verdadeiramente a semana das ameaças. Umas atrás das outras. Umas atrás das outras. E não pararam, e ainda não pararam. Bom, como é que chegámos até aqui? Como a Maria João referiu, começámos com a autorização de Joe Biden, um bocadinho inesperada, já falámos sobre isso aqui no nosso programa da semana passada, para a utilização dos ataques no interior do território russo. Putin aproveitou a oportunidade, achou que era o momento exato para anunciar a publicação, a assinatura do seu novo documento sobre dissuasão nuclear e depois aquilo que eu chamo o ponto de exclamação. Nós, quando queremos dar relevo a uma frase, pomos um ponto de exclamação, não é? Ora, o Oreshnik, o míssil... É o ponto de exclamação de Putin. É o ponto de exclamação de Putin. Isto é, ele fez um documento e depois pôs um ponto de exclamação disparando o míssil balístico sobre Dnipro. Portanto, esta é a base de partida para aquilo que foi a semana das ameaças nucleares. Foi uma propaganda absolutamente avassaladora, quer do ponto de vista interno, através dos comentários nas televisões russas, que andaram a mostrar às cidades europeias tudo o que ia ser destruído com o novo míssil da Federação Russa, esquecendo-se de dizer que o míssil é experimental. Ora, uma coisa que é experimental é uma coisa que não está produzida em série. E é por isso que Vladimir Putin se apressou, 2 ou 3 dias depois do lançamento do míssil, em reunir o seu Conselho Estratégico perante as imagens da televisão e em dizer que ordenou a produção em série do míssil. Isto é, este é um míssil experimental, não existe produzido em série. Portanto, todas estas ameaças partem do princípio de que a Rússia tem milhares destes mísseis para nos destruir a todos. E ainda não tem. Mas depois isso foi amplificado pelos comentadores ao serviço da Federação Russa em todo o Ocidente, que nos trouxeram também todos os dias a imagem da guerra nuclear, da destruição completa da Europa, se a Europa insistisse neste apoio a que a Ucrânia pudesse utilizar estes mísseis no interior do território russo. Portanto, para cúmulo de toda esta propaganda, ainda veio a notícia de que a Alemanha está a pensar fazer o levantamento dos seus bunkers antinucleares e da melhoria que é preciso fazer no sistema. Portanto, isto contribuiu ainda mais para nos transmitir a opinião de que a guerra nuclear está iminente. Onde é que está, digamos, a estação de metro mais próxima de minha casa para eu ir a correr meter-me lá? Eu quase fiquei radioativo com a quantidade de discussões sobre a questão nuclear. Bom, nós havemos de dedicar um dos nossos programas à guerra nuclear e à estratégia nuclear. Há muita coisa, poderia ser interessante um dia olharmos sobre isto. Bom, vamos cá pôr um bocadinho de racionalidade no assunto. Não vale a pena ainda começarmos a olhar para qual é a estação de metro que está mais perto de nós. Bom, a situação em 2024 não é a mesma situação da Guerra Fria. A situação da Guerra Fria era muito mais complicada e a iminência de uma guerra nuclear era imensa. Eu, quando entrei para a Academia Militar, em 1977, entrei para um projeto de guerra
que era desenvolvido em ambiente nuclear, bacteriológico e químico. Tínhamos aulas sobre como combater num ambiente nuclear, bacteriológico e químico. Hoje em dia não estamos nessa sintonia. Aliás, o Exército até tinha em Tancos, na antiga Escola Prática de Engenharia, um centro de excelência que formava oficiais e sargentos com cursos nucleares, bacteriológicos e químicos. E, portanto, esse centro de excelência formou centenas de oficiais e de sargentos, preparando-nos para a guerra nuclear. Uma eventualidade, claro, sim. Da guerra nuclear. Bom, no auge da Guerra Fria e desta corrida nuclear, ocorreu em 1986. Em 1986 havia 70.300 ogivas nucleares no mundo. 70.300 ogivas nucleares no mundo. Hoje são muitíssimo menos. São 7 vezes menos. Hoje em dia são 12.100 ogivas nucleares. Ainda assim, dá para destruir. A diferença entre destruir 30 vezes o planeta e 2 vezes o planeta não vai dar o mesmo. Vai dar o mesmo. Não vai dar a mesma coisa. Bom, 12.100. Bom, a Federação Russa tem operacionais 4.380 ogivas. É muita ogiva. Mas, na verdade, estas ogivas estão armazenadas e só estão disponíveis para emprego cerca de 1.700 ogivas nucleares. Este só entre parênteses. Exato. Este só entre parênteses. Mas vamos reduzindo, não é? Só 1.700. 1.700. Ora, 1.700 ogivas nucleares é exatamente aquilo que o Ocidente tem também imediatamente disponível. Isto é, a Federação Russa não tem nenhuma vantagem de natureza nuclear, nem em iniciar nenhum conflito de escala está de igual para igual, porque não é? estamos igual para igual. Bom, uma das coisas mais fantásticas que eu tenho visto em todos os comentadores que falam sobre a questão da guerra nuclear é que as armas nucleares só seguem um sentido. Saem da Federação Russa e acabam no Ocidente. Em lado nenhum se refere que os mísseis balísticos intercontinentais também viajam em sentido contrário. Isto é, parece que só a Federação Russa é que tem mísseis intercontinentais que podem destruir o Ocidente. Nunca, mas nunca, nos comentários feitos na televisão russa ou nos meios de comunicação ocidental pelos comentadores ao serviço da Federação, dizem que também podem ser alvo, que os mísseis também viajam ao contrário. Não há nenhuma lei da física que obrigue os mísseis a apenas virem da Federação Russa e a baterem sobre o Ocidente. Os Estados Unidos, a esse propósito, têm 14 submarinos nucleares. Tem muitos outros submarinos de ataque, mas tem 14 submarinos nucleares destinados só para isto. Esses 14 submarinos da classe Ohio, cada um tem 20 mísseis intercontinentais. É uma capacidade de resposta. Cada um tem 20 coisas e há 14, há quase 300 mísseis intercontinentais não elimináveis, porque estão em submarino e que estão disponíveis para qualquer resposta e retaliação. Portanto, esta ideia que agora a Federação Russa nos pretende arrasar com uma guerra nuclear não é verdade. Não é verdade por 3 razões. Primeira razão, porque eu considero Putin uma pessoa racional, sabe fazer contas, e estas contas não dão vantagem nenhuma à Federação Russa. Segundo, porque a passagem para o patamar nuclear, a Rússia já não é uma superpotência mundial. A China é que tem que dar autorização à Federação Russa para se subir a guerra para um patamar de natureza nuclear. E a China não está interessada nessa subida. E a terceira é que os mísseis, de acordo com as leis da física, tanto andam para um lado como andam para o outro, contrariamente àquilo que nos querem fazer crer, de que nós somos desgraçados e que só nos temos de ajoelhar perante o Kremlin. Não é verdade? Um dia mais tarde vamos falar sobre estratégia nuclear. General, sim.
Entretanto, e depois de quase 14 meses de guerra entre o Hezbollah e Israel, as duas partes, sob mediação norte-americana, aderiram finalmente à ideia de um cessar-fogo. General Arnaud Moreira, o que é que tornou possível este acordo? O que nos diz o mesmo e que esperança devemos ter sobre a sua manutenção, a durabilidade, não é? Foi uma excelente surpresa. Foi uma excelente surpresa. É verdade que já tinha sido, digamos, anunciado uma semana, 15 dias antes de que estávamos perto desse acordo. Mas quantas vezes é que foram anunciados acordos no Médio Oriente? Tanto e depois não aconteceram. Bom, desta vez aconteceu. Aconteceu por um conjunto de razões que me parecem que são importantes aqui salientar. Bom, em primeiro lugar, o conflito iniciou-se no dia 8 de outubro, e isto é importante porque foi no dia seguinte ao 7 de outubro de 2023, e a justificação política foi a solidariedade com o povo palestiniano. Portanto, o Hezbollah iniciou os seus ataques a Israel em solidariedade com o povo palestiniano. Isto é importante para aquilo que são os objetivos políticos. E eu começaria talvez por esta fase dos objetivos políticos. Os objetivos políticos desta guerra eram diferentes no Hezbollah e eram diferentes em Israel. O do Hezbollah fazia parte de uma estratégia organizada, coordenada pelo Irão, de ter um conjunto muito grande de atores, todos eles unidos em torno da causa palestiniana, para atacar simultaneamente Israel. Esta era a estratégia iraniana. E, portanto, aquilo que era o objetivo político do Hezbollah com esta guerra era forçar Israel a uma derrota estratégica com um conjunto de concessões muito grande relativamente à ação do Hamas na faixa de Gaza. O de Israel, o objetivo político era diferente. O objetivo político era, de alguma maneira, conseguir outra vez uma paz que sempre esteve ameaçada, que tinha como base os ataques que o Hezbollah conduzia sobre as populações israelitas no norte de Israel a partir do sul do Líbano. Pronto. E, portanto, Israel procurava normalizar uma situação de segurança, enquanto o Hezbollah pretendia escalar os ataques a Israel em solidariedade com o povo palestiniano. Bom, para isso houve missões. Portanto, estes são os objetivos de natureza política. Depois há os objetivos de natureza militar que são atribuídos às IDF, às Forças Armadas de Israel. Bom, havia, digamos, 3 objetivos de natureza militar. O primeiro era a eliminação da direção política e militar do Hezbollah. E, portanto, assistimos, através de uma campanha aérea muito assertiva, à eliminação sucessiva destas infraestruturas, destas direções de natureza política e militar do Hezbollah. Depois, a destruição de infraestruturas, depósitos, armamento pesado, logística, incluindo ataques sobre a Síria, para destruir, digamos, a capacidade militar do Hezbollah. E depois, uma terceira fase, que começou só em setembro, já deste ano, que tinha uma invasão de natureza terrestre sobre o sul do Líbano para empurrar, digamos assim, o Hezbollah para norte do rio Litani, portanto a cerca de 30 quilómetros da fronteira. Bom, e chegamos agora ao acordo de paz. Porquê é que chegamos ao acordo de paz? Bom, primeiro, as Forças Armadas de Israel estão em operações há 14 meses consecutivos, em vários teatros. Estão também cansadas. É preciso dar descanso também às Forças Armadas de Israel. E, por outro lado, é preciso também tratar daquilo que é toda a manutenção do equipamento, entretanto, avariado, e também a reposição dos estoques de armamento. Os Estados Unidos estavam a fazer aqui alguma pressão sobre Israel, no sentido de apressar este cessar-fogo, procurando criar aqui condições de pressão naquilo que dizia respeito ao fornecimento de munições a Israel. Portanto, isso também contribuiu para esta solução. E depois aconteceu um dado, enfim, talvez nós não tenhamos dado muita relevância a isso, mas é que as Forças Armadas de Israel, nesta sua progressão no sul do Líbano, atingiram a semana passada o rio Litani e, portanto, criaram uma ocupação de natureza e controle de natureza militar sobre toda a faixa que queriam. Bom, e, portanto,
O Hezbollah também, por outro lado, também estava agora mais disposto para o acordo, porque podem-se mudar as relações de força política dentro do Líbano. Isto é, um enfraquecimento do Hezbollah pode dar mais força a todas as outras forças que não se revêem naquilo que é a ação do Hezbollah e também naquilo que é um apoio de natureza política ao Hezbollah. O Hezbollah é um movimento também de natureza política, precisa de votos para ser eleito. E muitas pessoas começaram a considerar que o Hezbollah que não faziam parte desta guerra. Quer dizer, isto era uma guerra não contra o Líbano, mas contra o Hezbollah, do qual todos os libaneses estavam a sofrer. Bom, o que é que houve de diferente em relação a 2006? Em 2006 já tinha havido um acordo de cessar-fogo. As tropas israelitas tinham retirado do Líbano e houve uma demora tão grande, uma inação tão grande, uma descoordenação tão grande, uma falta de vontade tão grande da UNIFIL e do exército do Líbano que permitiram que o Hezbollah ocupasse militarmente outra vez o sul do Líbano. O que é que é diferente desta vez? A grande diferença chama-se Estados Unidos da América. É que os Estados Unidos da América resolveram ser parte impositiva nesta solução. Isto é, enquanto do outro lado tínhamos deixado isto entregue às Nações Unidas, enfim, com todos os problemas que têm as Nações Unidas em implementar soluções deste género, desta vez não. É assertivo. Os Estados Unidos fazem parte da Comissão de Verificação e estarão lá presencialmente para ver o que se passa. Isto faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Este controle. Segunda questão, as forças israelitas não saem já do sul do Líbano. Vão esperar que o exército do Líbano ocupe as posições que agora estão na posse das forças de Israel e, portanto, para impedir que haja aqui um vazio de poder nisto. E depois há um conjunto de... Vamos ver se há capacidade para fazer isto. Que é, as únicas forças que podem andar armadas no Líbano é o exército do Líbano. E o exército do Líbano recebeu também a missão de impor um controle de fronteiras eficaz para impedir o reabastecimento em armamento do Hezbollah e em procurar e destruir todas as instalações de fabrico de armamento do Hezbollah no interior do Líbano. Portanto, esta resolução tem aqui um âmbito muito grande, que é dar finalmente ao Líbano a capacidade de ter alguma soberania sobre o seu próprio território, sobre o seu próprio país, não é? E, portanto, é muito ambiciosa. Todos esperamos que corra bem, a começar pelas populações de Israel e do Líbano, que estão à espera de poder regressar finalmente às suas casas. Esta semana, o presidente da Sérvia veio numa declaração surpreendente afirmar que ninguém... Eu já me estou a rir, que essa declaração é fantástica. Ninguém conhecia Putin como ele e que o presidente da Federação Russa estava com medo. Ora, isto não se enquadra na ideia que todos fazemos de Vladimir Putin, por isso, general, que cortina de fumo é esta? Que grande favor que veio fazer aqui a Putin. Bom, há aqui uma questão que é primordial para perceber este favor que o presidente da Sérvia resolveu fazer a Putin. É que... nós falamos que existe uma ameaça quando existem duas coisas. A primeira coisa é que tem que haver uma capacidade. Isto é, quem não tem capacidade também não pode ameaçar. Também não pode ameaçar. Bom, a segunda é, tendo a capacidade, tem a intenção de utilizar essa capacidade para produzir tragédia e desgraça. Bom, isto que é uma ameaça. O que é que isto pressupõe, sobretudo naquilo que é o nível estratégico do emprego das armas nucleares? Nós não temos nenhuma experiência de uma guerra de natureza nuclear. Já tivemos explosões nucleares, Nagasaki, Hiroshima, mas não tivemos uma guerra entre potências nucleares. Portanto, nós para isto o que temos que nos socorrer é da teoria dos jogos. Bom, a teoria dos jogos só funciona num caso, é quando os atores são racionais. Isto é,
Pois, quando os atores racionais é quando funciona a teoria dos jogos. Ora, isto enquadra-se naquilo que eu disse no princípio. Os atores racionais não têm, hoje em dia, nenhuma vantagem em enveredar por um combate balístico intercontinental do ponto de vista da utilização das armas nucleares. Os racionais. Ou seja, nós, se seguirmos estritamente as regras da teoria dos jogos, a guerra é impossível. E o que é que vem trazer o presidente da Sérvia? Vem trazer o elemento irracional para aqui. Vem dizer, estão a dizer que não vai haver guerra nuclear. Mas atenção, isso só se aplica entre atores de natureza racional. Ora, o tal medo de que fala o presidente da Sérvia é para introduzir o elemento desestabilizador de uma guerra feita por um ator irracional. O medo pode tornar Putin irracional. Portanto, isto é um enorme favor. Isto é para ver, digamos, a complexidade da propaganda da Federação Russa, que consegue coordenar no Ocidente, nos Balcãs, no Terceiro Mundo, em todo o lado, toda uma narrativa de propaganda ao serviço da destruição da nossa capacidade de resistência. Isto é absolutamente fantástico e temos que estar muito atentos a isto e desmascarar todas estas cortinas de fumo. Esta semana o nosso ponto de mira está sobre o general Keith Kellogg, que foi nomeado por Trump como enviado especial da próxima administração para os assuntos da Ucrânia e da Rússia. O que é que significa esta nomeação, general? Bom, isto foi no dia 27. No dia 27, o gabinete de Trump difundiu uma nota à imprensa nomeando oficialmente como enviado especial da administração Trump o general, está na reforma, Keith Kellogg. Keith Kellogg já tem 80 anos. É uma pessoa com imensa experiência. Ele foi uma espécie de chief of staff, podemos dizer, um secretário-geral daquilo que era o Conselho Nacional de Segurança que funcionava na Casa Branca durante a primeira administração de Trump. E foi National Security Advisor, foi o Conselheiro Nacional de Segurança para o vice-presidente, que era Mike Pence, na altura. Portanto, uma pessoa habituada a lidar com assuntos de natureza internacional em toda a sua complexidade. Portanto, neste sentido, não é uma daquelas escolhas que nós temos visto porquê, exatamente das outras figuras que têm sido nomeadas para a administração que não encaixam no perfil que nós pensávamos adequada ao desempenho daquele cargo. Não é o caso. Este encaixa-se disto. Já teve algumas declarações anteriores relativamente favoráveis à Ucrânia, mas agora está bastante mais alinhado com a posição de Trump. Bom, do ponto de vista do seu posicionamento estratégico, portanto, o que vamos ver aqui é a continuação do pensamento de Trump. E é bom que ele tenha sido nomeado desde já, que é para ter também tempo de se inteirar de toda esta complexidade e, espero eu, de certamente integrar neste pensamento uma coisa da qual nós temos dúvidas. Quer dizer, como é que a Europa e a Ucrânia vão ser ouvidas aqui? Este digamos, é o grande problema deste nosso ponto de mira. Vão ter voz aqui ou isto é uma negociação direta entre os Estados Unidos e o Kremlin? Esta é uma questão que é importante. Bom, a sua nomeação agora dá-nos alguma esperança que ele pelo menos consiga integrar neste planeamento essas preocupações. O que é que diz este plano? Nós ainda devemos voltar um dia a este plano, porque este plano sai um bocadinho daquilo que nós estávamos habituados, porque para além de procurar congelar as frentes na atual situação, prevê que a Ucrânia possa vir a recuperar eventualmente os territórios ocupados, mas numa fase muito posterior e através exclusivamente de instrumentos de natureza diplomática.
Há aqui muito ainda para desenvolver e para conhecer. Voltaremos a falar sobre isto no outro programa. General Arno Moreira, muito obrigada. Foi um prazer, por mais um bom Domínio fim de da semana Guerra. a todos. Para si também. Muito Muito obrigada. obrigado.